Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, e aí, como vocês estão? Contem para mim aí se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão entendendo, se está ficando de uma forma clara e fácil de vocês entender. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa também, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá? E não esquece, de se inscrever no canal e deixar aí o joinha de vocês nos vídeos, que ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá, mais um vídeo. Então, esse vídeo é das questões que caíram na data do dia 4/8 de 2020, no caso, na data que eu estou postando esse vídeo, Então, provavelmente você vai assistir esse vídeo em outras datas, mas essas questões são da data de hoje, do dia 4/8 de 2020. Essa primeira questão aqui é uma questão de primeiros socorros que fazia um certo tempo que não caía, mas que eu sempre passo para os meus alunos, tá? Então, ele está falando com relação às fraturas. As fraturas, elas são classificadas em duas. Elas podem ser abertas e elas podem ser fechadas. Como o próprio nome já diz, a fratura aberta, o osso rompe a pele. Tá? Normalmente vem acompanhado de hemorragia. E a fechada, por mais que o osso esteja ali todo quebradinho, o bracinho esteja tudo torto, parecendo a menina do exorcista, assim, mais ou menos, mas ele não chega a romper a pele. Então, nesse caso, é uma fratura fechada. E a pergunta diz o seguinte: nas fraturas abertas, ocorre o seguinte: o osso se quebra e ao rompimento da pele é o que chamamos de fratura exposta. Fratura aberta e fratura exposta é exatamente a mesma coisa, tá? Então, as fraturas são classificadas em abertas, quando o osso rompe a pele, e fechada, quando o osso está quebrado, mas ele não chega a romper a pele. É muito semelhante com a hemorragia. A hemorragia também ela vai ser externa ou ela vai ser interna. A externa ela vai ocorrer para fora do corpo, ou seja, vai ter presença de sangue, pode ser por um corte, por uma amputação. E a hemorragia interna ela vai ocorrer nos órgãos internos, devido a uma pancada muito forte, uma batida muito forte. Pode acontecer, pode romper o pulmão, por exemplo, pode romper o baço, pode romper uma veia, mas ele não vai ter a presença aparente de sangue. Já na hemorragia externa vai ter sim a presença de sangue. E na fratura aberta, na que o osso rompe a pele, vai ser caracterizada também pela presença de sangue. Outro item bem importante, se vocês precisarem atender uma vítima, vocês não podem jamais, em hipótese nenhuma, entrar em contato com o sangue da vítima. Vocês não podem entrar em contato com os fluidos corporais da vítima, seja sangue, seja saliva ou seja suor. Existe certo risco de adquirir doenças infecto-contagiosas, então evitem. Esta segunda aqui é com relação às bicicletas. Gente, fiquem muito atentos a esse slide. Se vocês tiverem condições aí, dá um print, dá uma pausa nesse vídeo, dá um print nesse slide e copia esse slide. Por quê? Essas regras de bicicletas, normalmente pelo menos umas duas vai cair na prova de vocês. Eu posso afirmar isso porque vai cair, tá? Essa questão diz o seguinte: é proibida a circulação de bicicletas em... O único lugar que é proibido é nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias, tá? Então, ele é proibido na rodovia junto com os veículos, tá? Mas se tiver acostamento ou tiver uma faixa própria, pode sim, sem problema. E daí eu já coloquei as outras regrinhas. Quais que são essas regras com relação às bicicletas? Quando não houver ciclovia ou ciclofaixa ou acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista. Notem que eu destaquei, ele não faz menção nem em bordo direito e nem em bordo esquerdo, apenas bordo da pista e ponto. No mesmo sentido dos veículos, na mesma direção dos veículos, com preferência, ou seja, com prioridade sobre os veículos. Lembrem-se que a primeira prioridade no trânsito começa com o pedestre, tá? E o ciclista também, ele é pedestre. E com relação à sinalização, tudo começa pelas ordens do agente, tá? Então, voltando aqui, sempre em fila, então na rua, junto com os veículos, no mesmo sentido, com preferência ou com prioridade.
sempre em fila, proibido nas rodovias, né, salvo onde houver acostamento ou faixa própria elas destinadas, nas calçadas só quando devidamente sinalizado, e nós precisamos manter 1,5 metro e meio ao passar ou ultrapassar um ciclista. Gente, cuidem com esta questão, porque essa questão cai com bastante frequência. A distância é X, 1,5 metros e pronto, tá? Não existe outra distância, é 1,5 metros, 1 metro e meio, tá? A ciclovia, a ciclofaixa quase sempre vai ser delimitada pela cor vermelha, tá? Para alertar, né, que ela existe uma frequência maior de pedestres ou de ciclistas. E tem ainda uma outra questão relacionada a este tema, que é transitar com o veículo de vocês nas ciclovias ou ciclofaixas. Gente, é uma infração gravíssima, passível de multa. Por que gravíssima? Porque a faixa, a ciclovia ou a ciclofaixa, ele é de uso exclusivo dos pedestres e dos ciclistas. Aí você vai lá todo bonitão e vai querer colocar teu carro lá. É óbvio que vai apresentar risco, né? As pessoas que estão circulando por aí. Então, se cair para vocês lá, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa, 2 pontos. Infração gravíssima, 7 pontos e sujeito a multa. Neste próximo slide, nós vamos ter com relação à cassação, tá? Então, primeiro, né, vamos entender o que é a cassação. Cassação, gente, é algo definitivo. O condutor perde tudo. Não importa se ele tem carteira há 1 ano ou há 10 anos, não importa se ele tem categoria A ou se ele tem todas as categorias. Ele perde em definitivo. Ele vai ter que esperar 24 meses. Ele vai ter que fazer o curso de reciclagem, que é de 30 horas aula, só teórico, e fazer todos os exames referentes à primeira habilitação. Foto, psico, exame de vista, aula teórica, aula prática, 1 ano de PPD, tudo do zero mesmo, tá? Já a suspensão é algo temporário, é tipo um puxãozinho de orelha, sabe? Então, ele vai durar de 30 até 18 meses, se houver reincidência. Ele vai ter que fazer o curso teórico de reciclagem, que é de 30 horas aula, e na sequência ele pega a mesma habilitação que ele entregou no Detran ou na Ciretran. Então, cassação, gente, é definitivo, perde tudo 24 meses, sempre, tá? Não tem exceção. Já na suspensão, ele vai variar de 30 dias até 18 meses. É algo temporário. Ele vai ficar offline, digamos assim, por um certo tempo e depois ele pode, né, depois que cumprir ali a suspensão, fazer o curso de reciclagem, ele pega a carteira e volta a dirigir normalmente. Aí a pergunta diz o seguinte, essa pergunta cai com muita frequência. A cassação da carteira nacional de habilitação poderá ocorrer. Tem 2 situações, uma delas que cai é esta: quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, o condutor vai ter a carteira dele cassada quando ele for condenado judicialmente por delito de trânsito. Ele ocasionou um acidente para o qual ele contribuiu e ele teve culpa e aí ele foi condenado. Aí ele vai perder a habilitação. E existe uma outra ainda, que se vocês dirigirem com a carteira suspensa, então se vocês estão suspensos e dirigirem com a carteira suspensa e a polícia pegar, aí vocês infelizmente vão ter a habilitação de vocês cassada, vão perder tudo, ok? Um veículo da Companhia de Energia Elétrica, por ser prestador de serviço de utilidade pública, tem livre parada, estacionamento, desde que esteja realizando serviço na via, devidamente sinalizado e identificado. Existe uma certa dificuldade para a gente entender quais os veículos que têm prioridade e que têm preferência. Primeiro, gente, todos os veículos que tiverem sirenes ou luzes intermitentes, eles vão sim ter a preferência e ter prioridade de passagem e de estacionamento. Tipo polícia, ambulância, veículos que fiscalizam o trânsito. Então, se eles têm ou sirene ou então as luzes intermitentes ligadas, eles têm sim livre passagem, tá? Só que eles têm que estar, né, em serviço, no caso, ou com as sirenes ou então com as luzes ligadas. Neste caso, né, ele está falando de um veículo que está prestando um serviço de utilidade pública, neste caso também tem.
preferência. E tem uma outra questão que cai e que fala de veículo oficial. Gente, veículo oficial quer dizer que ele tá transportando uma pessoa importante, tipo eu assim, não, brincadeira. Ele tá transportando uma pessoa importante. Só que não existe nenhuma urgência, nenhuma emergência. Tanto é que um veículo oficial, por mais que as placas sejam diferentes, ele não tem sirene e ele não tem luzes intermitentes. Então fica bem fácil. Tem luz intermitente, tem sirene intermitente, tem preferência. Não tem luz, não tem sirene, não tem preferência. O que é intermitente? Intermitente é aquela luz que pisca, tá? Direto, sempre, na mesma frequência, tá? Não confundo com pisca-pisca. Pisca-pisca é aquele do Natal lá que fica piscando rapidão, aquele não é. Luz intermitente é uma luz que está piscando sempre na mesma velocidade, tá? Então, se eu tenho por exemplo, uma ambulância que tá vindo com a sirene ligada, com o giroflex ligado, ou um bombeiro que tá vindo com a luz ligada, eles vão sim ter a preferência. Agora, se estiver passando um veículo oficial, ele não tem preferência nenhuma. Veículos oficiais vão respeitar todas as normas, todas as regras de trânsito presentes no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É o que rege, tá, o nosso trânsito aqui no Brasil. É a sigla CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Nesse aqui ele diz o seguinte: ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que vem em sentido contrário acenda o farol alto, deve-se desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista de rolamento. Notem que ele já está, né, ali passando por vocês, então não tem como vocês alertar que ele está com a luz alta. Vocês vão ter que olhar para a direita. Por que para a direita? Porque para a direita, pro lado que vocês olhar, aliás, é sempre o lado que o carro vai, que vocês vão levar o veículo. Então, se vocês ficarem olhando para a esquerda, provavelmente vocês vão ir em cima do veículo. Se vocês ficarem olhando para a direita, vocês geralmente vão desviar e vão tirar pro acostamento. E tem uma outra situação que vocês encontram um carro que vem em sentido contrário. Quando a gente vai encontrar uma pessoa, a pessoa está vindo longe. Se esse veículo está vindo a longe, vocês vão fazer o que vocês fazem no dia a dia. Vão piscar, né, o farol de vocês alto 2 vezes, alertando, né, que este condutor está com a luz alta acesa, para ele poder baixar para não atrapalhar a visibilidade de vocês. Lembrem-se que luz e iluminação é condição adversa, tá? Tanto penumbra quanto ofuscamento é condição adversa de luz ou condição adversa de iluminação. Aqui ele fala uma de primeiros socorros, né? São sinais e sintomas do estado de choque. O que é um estado de choque? Estado de choque é quando você fica paralisado, você não tem reação. Por exemplo, você recebeu uma notícia muito espetacular, tipo, você ganhou na Mega Sena. Você vai ficar em estado de choque, ou às vezes a gente recebe uma notícia ruim que a gente não queria receber. É comum as pessoas ficarem em estado de choque. Então, estado de choque, a pessoa tá momentaneamente, digamos assim, offline. O corpinho tá ali, mas, sei lá, o espírito tá longe, tá? Então, estado de choque é isso, você tá tipo, nossa, chocado, você não tem reação nenhuma, você não consegue reagir, você paralisa, tá? Cuidem, no final da frase, no final da pergunta, exceto. O que é exceto, gente? O que a pessoa não vai ter. Ela não vai ter pressão alta e ela não vai ter respiração normal, uma vez que a respiração dela está extremamente baixa, tá? O inverso. Então, cuidem. Eu até coloquei ali embaixo para vocês alguns exemplos para vocês tomarem cuidado caso caia na prova de vocês. Então, vocês vão cuidar com o exceto, errado e incorreto. Sempre que aparecer uma dessas 3 palavras, exceto, errado e incorreto, quer dizer que vocês têm 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, e eles querem que vocês marquem a alternativa errada, o exceto, o que não é, ou errado, ou incorreto. Então, exceto, errado e incorreto, eu tenho 4 alternativas, 3 estão corretas, uma está errado. Eu tenho que marcar a alternativa errada. E existe uma outra palavrinha também, que é a respectivamente. Essa palavra gigante apenas está dizendo que ele quer na ordem em que ele colocou no enunciado. Por exemplo, as lanternas traseiras dos veículos de freio e de marcha ré são respectivamente nas cores
nós sabemos que a de freio é vermelha e que a da marcha ré é branca. Então, se ele colocou respectivamente, ele quer que vocês coloquem nesta ordem. Primeiro a vermelha e depois a branca, tá? Então, cuide muito com a palavra respectivamente, porque ele quer exatamente na ordem em que ele colocou no enunciado da questão. E para fechar este vídeo, né, eu coloquei ali em observação para vocês a diferença entre, né, o estado de choque e a convulsão. Então, como eu já falei, né, estado de choque, a pessoa tá paralisada temporariamente. Vocês vão tirar da boca da vítima objetos que ela possa engolir, que ela possa sufocar. Por favor, não confundam com convulsão. Convulsão é uma contratura involuntária da musculatura. Jamais, em hipótese nenhuma, tentem tirar objetos que estejam na boca da vítima. No máximo, afastar as coisas que estão próximas a ela e jamais, em hipótese nenhuma, tentar segurar. Deixe que ela conclua a convulsão para depois vocês socorrerem e auxiliarem a vítima, ok? Então, encerro por aqui mais esse vídeo, então, das questões que caíram na data de hoje, do dia 4/8/2020, tá? Obrigado por terem assistido o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar os comentários se vocês estão gostando, se vocês não estão, tá? Bons estudos a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.